cheguei a Asheville na véspera de Natal. O aeroporto estava lotado de pessoas se abraçando, carregando tortas, arrastando crianças cansadas e sacolas de presentes embrulhadas em glitter. Tudo o que eu tinha era uma mochila militar, uma única bagagem de mão e uma pergunta da qual não conseguia me livrar: e se voltar para casa fosse um erro? 6 anos no exterior, 2 promoções, 3 países, uma clavícula quebrada e nenhum telefonema da minha irmãzinha durante esse tempo. Mas isso era sobre a mamãe, não sobre ela. Minhas ordens me davam 2 semanas de licença. Eu não planejava desperdiçá-las emburrada em um motel com peru seco e notícias da TV a cabo. A viagem até o antigo bairro me pareceu estranha. A casa dos Monroe costumava ser a mais iluminada de Sycamore Ridge, luzes aconchegantes, velas na janela, guirlandas de dar inveja a Martha Stewart. Este ano, parecia a perfeita vista de fora. Perfeita demais. Como um mural do Pinterest para quem tem algo a esconder. Antes de ir para lá, parei no túmulo do meu pai. O céu estava pingando neve, macia e silenciosa. Limpei a camada fresca da lápide. Ei, eu disse, como se ele pudesse me ouvir. É a Colleen, ainda respirando, ainda teimosa, ainda fazendo sucesso. Peguei o pequeno broche prateado da Força Aérea que eu tinha trazido e o prendi na guirlanda que outra pessoa tinha colocado, provavelmente a Mallory. Ela sempre bancava a filha atenciosa quando as pessoas estavam olhando. Fiquei sentado no carro por um tempo, olhando para casa, lembrando a mim mesmo que aquilo não era um campo de batalha. Eu não precisava de armadura nem de estratégia, bastava me aproximar, bater e abraçar minha mãe. A neve aumentava quando cheguei à varanda. Minhas botas deixavam marcas nítidas atrás de mim, tão americano da minha parte, deixando uma marca mesmo quando ninguém perguntava. Toquei a campainha. Através do vidro fosco, vi movimento, sombras, vozes, música. A porta se abriu pela metade. Lá estava ela, Mallory. Cabelo escovado, maquiagem impecável, usando um vestido envelope de seda verde como se estivesse fazendo um teste para Hallmark. Ela me olhou de cima a baixo como se eu tivesse saído de uma vala, não de um avião de uma base no exterior. Colleen, disse ela, apenas meu nome. Sem abraço, sem boas-vindas, sem faz muito tempo. Mesmo assim, sorri. Ei, garota. Feliz Natal. Ela não se mexeu. Por que você está aqui? Vim ver a mamãe. Mallory inclinou a cabeça. Ela está descansando. Foi uma semana longa. Ela não está a fim de receber visitas. Eu não sou uma visita, eu disse. Sou filha dela. Mallory riu. Riu? Você não aparece há anos. Nem foi a última cirurgia dela. Porque você não me contou, eu disse, com o maxilar tenso. Ela saiu, fechando a porta quase atrás de si. Não é hora para drama. Temos convidados, investidores. Não posso deixar você aparecer sem avisar e confundi-la. Confundindo-a? Ela não está bem, francamente, não se lembra de você como você pensa. As palavras me atingiram com mais força do que fogo inimigo. Eu tinha flashbacks mais lentos do que isso. Olhei por cima do ombro dela. O lustre brilhava, taças de vinho tilintavam, canela e carne assada enchiam o ar. Sons familiares, cheiros familiares, tudo atrás de uma porta pela qual eu não tinha permissão para passar. Ela se lembra de mim, eu disse baixinho. Mallory se aproximou. Não do jeito que você pensa. Você escolheu sua carreira. Você foi embora. Construímos esta casa sem você, então talvez seja a hora de você entender. Então ela fechou a porta, bateu-a, trancou-a e me deixou parado na varanda como um estranho. Fiquei ali tempo suficiente para as pontas dos meus dedos ficarem dormentes, mas não de frio. Observei a silhueta dela desaparecer na multidão. Achei ter visto minha mãe sentada, imóvel, ao fundo, mas não tinha certeza. Pela janela lateral, eu ouvi o advogado dela, sorrindo como a cobra que era. Saí da varanda,
Caminhei até o meu carro, coloquei a chave na ignição e respirei fundo. Foi aí que deixou de ser uma visita. Foi aí que se tornou outra coisa. O motor estalou 2 vezes antes de dar a partida. O painel brilhava. A neve não tinha parado de cair e minhas botas estavam encharcadas. Eu não me importava. Fiquei sentada olhando para o para-brisa, observando os flocos se acumularem. Eu não estava chorando. Eu estava calculando. Não fui embora, ainda não. Estacionei do outro lado da rua, com o motor ligado, e observei a casa que costumava ser minha. Luzes piscavam em todas as janelas, como em um conto de fadas. Mas eu sabia que não. Eu tinha acabado de ser trancada do lado de fora pelo vilão de salto alto e batom de Natal. Saí do carro e voltei para a calçada, não para bater de novo, era inútil, mas para olhar. Eu precisava ver o rosto dela, saber que aquilo não era coisa da minha cabeça, que eu não tinha sonhado com minha irmã me dizendo que eu não era mais da família. Da janela, vi convidados se misturando, bebendo vinho, rindo daquele jeito alto e falso que os ricos fazem quando há uma dedução de imposto de renda envolvida. Malerie se movia pela sala como uma política, graciosa e calculista. Ela se inclinou para sussurrar para um homem de blazer cinza, sorrindo como se tivesse assinado um acordo de $1 milhão. Alguns convidados me notaram lá fora. Uma mulher de vestido vermelho cutucou seu acompanhante, inclinando a cabeça em minha direção como se eu fosse um cachorro vira-lata. Não me assustei. Fiquei ali, com as botas no concreto molhado, os braços cruzados, desafiando-os a olhar por mais tempo. Então vi minha mãe, sentada em uma poltrona perto da lareira, imóvel e inexpressiva. O cabelo estava preso para trás com esmero, os lábios pintados de uma cor que não lhe caía bem. Ela pareceu hesitar, como se alguém tivesse apertado o botão de silenciar em sua alma. Ela não olhou para mim, nem uma vez. Eu me perguntei se ela ao menos sabia que eu estava ali. Malerie virou a cabeça, cruzando meu olhar por um instante, um segundo. Seu rosto mudou, a máscara caiu e ela sorriu como se tivesse conquistado algo. Atrás dela, perto da escada, estava o advogado, Trevor Darcy, consultor sênior da Langford & Denton, direito imobiliário, direito empresarial, proteção patrimonial, tudo que você contrataria para enterrar um parente legalmente e ainda assim ter boa aparência no tribunal. Ele não disse nada. Ergueu o copo na minha direção, como um brinde, e se virou. Dei marcha ré lentamente, com o coração disparado, e voltei para o carro. Sentei-me com as mãos no volante e desliguei a ignição. Não adiantava queimar gasolina enquanto era humilhado. Meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Desculpe por ter descoberto daquele jeito. Nenhum nome, nenhuma ligação, apenas isso. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Meu polegar pairou sobre o botão de responder, mas não digitei. Eu não tinha energia para joguinhos. Em vez disso, dirigi 10 minutos até a cidade e estacionei perto da orla. Encontrei um restaurante 24 horas, sentei-me numa mesa de canto e pedi um café preto e um sanduíche seco, o tipo de lugar onde a garçonete te chama de querida e ninguém faz perguntas. A garçonete tinha uma tatuagem de bússola na manga e uma cicatriz perto da têmpora. Gostei dela imediatamente. Você veio passar as férias? Perguntou ela. Mais ou menos, respondi. Ela me olhou como se entendesse exatamente o tipo de mais ou menos que eu queria dizer. De volta à cabine, peguei meu celular e abri minha antiga conta de e-mail, que eu havia parado de verificar regularmente depois da minha terceira missão. Enterrada sob anos de lixo eletrônico não lido, estava uma mensagem que eu havia salvo, enviada anonimamente, datada de quase 2 natais atrás. Sua irmã está reescrevendo o testamento. Sua mãe acha que você se foi para sempre. Se você se importa, volte para casa. Na época, eu pensava que era spam, ou alguém me sacaneando. Malerie sempre dizia que eu era paranoico, muito militar. Mas agora eu me sentia estúpido por ignorar. Não voltei para o meu motel, ainda não. Em vez disso, dirigi até os limites da cidade, onde o antigo bairro se funde com a mata. Há um local para estacionar perto do morro,
onde costumávamos assistir aos fogos de artifício quando éramos crianças. Estacionei lá, com o motor desligado, sem luzes, sem aquecimento. Estava congelando. Meus dedos queimaram ao se aquecerem. Enrolei meu casaco com mais força, puxei meu gorro para baixo e sentei no escuro, revivendo a noite, a voz de Malerie, o sorriso irônico do advogado, o rosto congelado da minha mãe, aquela mensagem anônima. Cada peça se encaixava em um quebra-cabeça que eu não tinha percebido que estava sendo construído ao meu redor. Mas agora eu o via, e não conseguia desvê-lo. A casa, a herança, a empresa, os investidores, a doença na hora certa, a história da filha amorosa que ficou e a narrativa daquela que abandonou a família por glória e medalhas. Malerie não estava apenas me tirando de cena, ela estava me apagando. E o pior. Ela quase conseguiu. Não mais. Minha respiração embaçava o para-brisa enquanto eu estava sentada ali, completamente acordada no silêncio, o corpo frio, mas a mente lúcida. Não havia mais nada a perder. Isso significava que eu finalmente poderia começar a pensar em como recuperar tudo. Liguei o motor novamente para evitar que meus dedos congelassem. O velho aquecedor chacoalhava como se estivesse tossindo poeira, mas funcionava, por pouco. Olhei para o banco do passageiro vazio, onde meu equipamento costumava ficar. Desta vez, era só eu, uma barra de proteína velha e 1000 pensamentos que não se calavam. Já tinha dormido em condições piores, Kuwait em agosto, uma barraca no sul da Turquia com 3 zíperes quebrados, um veio em uma tempestade de areia quando nossa unidade estava com falta de abrigo. Mas, de alguma forma, aquele estacionamento no subúrbio da Carolina do Norte na véspera de Natal parecia mais frio do que tudo isso. Recostei-me no banco e fechei os olhos, mas não dormi. Minha mente me arrastou para Fallujah, não para os tiros, não para a evacuação médica, não para o barulho do drone grudado nos ossos muito depois de os motores morrerem, mas para um vislumbre de uma conversa na qual eu não pensava há anos. Malerie me ligou durante minha segunda missão, do nada, dizendo que sentia minha falta, que minha mãe estava distante, que as coisas estavam estranhas em casa. Eu estava fazendo malabarismos com comunicações e transmissões via satélite, meio ouvindo, meio distraído. Você é mais forte do que pensa, eu disse a ela. Aguente firme. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse: fácil para você dizer. Você está do outro lado do mundo sendo uma heroína. Eu só estou aqui. Eu ignorei isso como drama. Malerie sempre queria mais do que tinha, mesmo quando tinha tudo. Agora, eu me perguntava se aquela ligação foi o primeiro sinal de alerta, a primeira rachadura no chão que eu não percebi até que tudo desmoronou. De volta ao presente, sentei-me e peguei meu celular novamente. Abri o e-mail anônimo e li 3 vezes. Sua irmã está reescrevendo o testamento. Sua mãe acha que você se foi para sempre. Se você se importa, volte para casa. A frase me incomodou, se você se importa. Eu me importava. Sempre me importei. Não percebi que me importar à distância não era suficiente quando outra pessoa estava reescrevendo a história na minha ausência. Abri meu aplicativo de mapas e digitei o endereço da nossa antiga vizinha, Janice Moliga. Ela tomava conta da gente quando a mamãe trabalhava no turno da noite no hospital do condado. Ela se aposentou há 5 anos, mas ainda morava do outro lado da rua. Lembrei que ela nunca gostou muito da Malerie, dizia que ela era ambiciosa de um jeito perigoso. Mamãe costumava rir disso. Estacionei a um quarteirão da casa da Janice e caminhei o resto da viagem na neve. A luz da varanda estava apagada, mas havia movimento lá dentro. Bati. Janice abriu a porta, o hobby bem enrolado, a caneca na mão. Colleen, disse ela, piscando. Que se dane. Sorri, cansado. Oi, Janice. Desculpe o atraso. Ela me fez sinal para entrar sem dizer mais nada. A sala cheirava a canela e mentol, a mesma Janice de sempre. Ela me serviu uma caneca de chá duvidoso que costumava nos dar escondidos quando éramos crianças e sentou-se à minha frente, com um olhar penetrante. Eu sei por que você está aqui, disse ela antes que eu pudesse falar. Você viu, não viu?
no que a Malerie transformou a casa. Assenti. E a mamãe? Janice cerrou os dentes. Aquela garota está drogando ela. Não posso provar, mas sei. Eu vi a mudança. Eleanor não fala mais como ela mesma. Da última vez que levei biscoitos, Malerie praticamente me derrubou na porta. Não me deixou vê-la. Ela a isolou, eu disse baixinho. Ela apagou você, respondeu Janice. As palavras pairaram entre nós, quentes e amargas como o chá. Entreguei meu celular a ela. Recebi este e-mail há um tempo. Você o enviou? Ela leu e balançou a cabeça. Não, mas eu gostaria de ter enviado. Ficamos ali sentados enquanto ela me contava coisas que eu não sabia: visitas recusadas, cartas não entregues, ligações bloqueadas. Malerie contratou uma enfermeira particular que fazia rodízio de turnos para que ninguém se aproximasse muito da mamãe. Todas as correspondências passavam pelo advogado. Isso não é só crueldade, disse Janice. É uma campanha. Era uma palavra que eu entendia muito bem. Agradeci e fui embora logo depois da meia-noite. A neve tinha diminuído, mas o frio tinha se intensificado, daqueles que penetram na espinha e permanecem. Não voltei para o meu motel. Simplesmente dirigi, sem música, sem aquecimento. Quando eu estava em missão, costumávamos brincar que o silêncio depois de um tiroteio era pior do que a própria batalha, porque significava que alguém estava contando os corpos. Aquela viagem parecia isso, não uma guerra, mas o momento logo depois. Eu estava farta de ser a irmã desaparecida, farta de ser excluída. Na manhã seguinte, dirigi até o Seed Heaven, uma instituição particular de cuidados para idosos na zona leste da cidade, não porque minha mãe estivesse lá, mas porque Linda Baird estava. Ela era enfermeira de meio período da minha mãe antes de Malerie demiti-la há 2 anos sem explicação. Se alguém se lembrava da versão da minha mãe com a qual eu cresci, essa pessoa era Linda. Ela me encontrou no estacionamento dos funcionários, envolta numa parca, segurando um copo de isopor com café de máquina de venda automática, parecendo alguém esperando para ser metida numa enrascada. Ela não me cumprimentou, apenas expirou, tomou um longo gole e disse: estava me perguntando quando você ia aparecer. Desculpe por não ter vindo antes, eu disse. Não é você quem deve se desculpar, ela respondeu. Vamos andando. Demos a volta na propriedade, as botas rangendo contra o gelo. Linda não perdeu tempo. Sua irmã impossibilitou que sua mãe mantivesse contato com qualquer pessoa. Trocou de telefone fixo, disse aos correios que cuidaria da correspondência e até contratou uma empresa de limpeza que se reportava diretamente a ela. Ela era tão meticulosa assim? Perguntei. Linda bufou. Você pensaria que Eleanor era uma prisioneira de guerra, não uma fabricante de velas aposentada. Continuamos andando, o vento chicoteando as árvores nuas como se guardasse rancor. Linda continuou, com a voz baixa e firme, como se estivesse segurando aquilo há muito tempo. Ela não está apenas medicada demais, está sendo silenciada quimicamente. Dei uma olhada na nova lista de receitas depois que saí. Metade é desnecessária, ansiolíticos em doses muito altas, supressores cognitivos, coisas usadas em cuidados de memória assistida. Ela não precisa de cuidados de memória. Ela era esperta como uma pedra 3 anos atrás. Aí sua irmã começou a chamá-la de esquecida em todas as conversas, preparando as pessoas. Eu vi tudo acontecer em tempo real. Minhas mãos se fecharam dentro dos bolsos do casaco, não de frio. Ela usou a ansiedade da mamãe com a idade para fazê-la pensar que estava decaindo, acrescentou Linda. A última vez que falei com a Eleanor a sós mesmo, ela me perguntou por que não tinha notícias suas havia meses. Contei a verdade. Você tinha escrito, ligado, até tentado fazer uma chamada de vídeo. Minha garganta ardia. Ela acreditou em você. Ela chorou. Aquele foi o último dia em que me deixaram entrar em casa. Paramos de andar. Linda se virou para mim. Colleen, sua mãe não está perdida. Ela está presa, e ninguém virá resgatá-la.
Desviei o olhar para a grama congelada. Malerie não havia apenas mentido ou manipulado, ela havia criado uma realidade em que eu não existia mais no mundo da nossa mãe. E a parte mais assustadora? Estava funcionando. Linda enfiou a mão na bolsa e me entregou um pequeno envelope pardo. Não entreguei isso à polícia, eles jogariam fora como boato, mas imaginei que, se você voltasse, precisaria. Dentro, havia um bilhete escrito à mão com a letra familiar da minha mãe, datado de 8 meses atrás, torto, mas legível. Pedi o número da Colleen de novo para Malerie. Ela disse que está desligado. Não acredito nela. Sinto que falta alguma coisa, mas não consigo me lembrar do que esqueci. Tenho medo de perguntar de novo. Segurei o bilhete como se pudesse se quebrar se eu respirasse com muita força. Só percebi que estava sentado num banco quando Linda se sentou ao meu lado. Ela continuou tentando, Colleen, disse ela. Mas, com o tempo, ela se cansou de lutar contra a névoa, cansou de ser corrigida, cansou de viver num mundo construído com base no roteiro de outra pessoa. Ela sussurrou, ela costumava acender uma vela todas as noites para você, mesmo depois que Malerie lhe disse que você tinha ido embora para sempre. Ela disse que a chama a ajudou a se lembrar da verdade. Fechei os olhos. Claro que sim. Aquela vela era provavelmente a única centelha de rebelião que restava na minha mãe. Quando nos levantamos, agradeci a Linda e prometi fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. Faça o que fizer, disse ela antes de voltar para o prédio, faça antes que essa chama se apague completamente. Voltei para o carro mais devagar do que o normal, como se a gravidade tivesse ficado mais forte em uma hora. Lá dentro, fiquei sentada em silêncio, relendo o bilhete até o papel esquentar em minhas mãos. Se Malerie queria me apagar, deveria ter garantido que ninguém guardasse um registro. Agora eu tinha um, e não o deixaria escapar. Dirigi direto para o cartório do condado, estacionei como se fosse o dono do lugar e entrei com minha identidade militar pendurada no pescoço. A atendente mal levantou os olhos quando pedi acesso aos registros de propriedade, testamentos e procurações de Eleanor Monroe. Você é parente direto? Perguntou ela. Filha, respondi, ríspido e seco. Ela digitou algumas vezes, ergueu uma sobrancelha e disse: Você não está listada nos registros mais recentes. Inclinei-me para ela. E os registros de 5 anos atrás? Isso a fez parar. Levou 20 minutos e um pedido à sala de arquivo, mas ela imprimiu 2 conjuntos de documentos, um de 2018 e outro de 2023. A diferença era como comparar um álbum de recortes de família a uma aquisição corporativa. Em 2018, o patrimônio da minha mãe foi dividido igualmente entre as 2 filhas. Eu estava listado como beneficiário com poder de decisão parcial caso suas faculdades mentais piorassem. Uma nota escrita à mão pela minha mãe no adendo dizia: Colleen entende o que significa liderar em uma crise. Ela fará o que é certo. Em 2023, meu nome havia sumido, não reduzido, sumido. Tudo, desde a casa até a loja de velas e os direitos de licenciamento de suas fórmulas, agora estava em um fundo fiduciário com Malerie como única administradora. Nenhuma menção à procuração havia sido transferido para Trevor Dace. Meu maxilar se apertou tanto que chegou a estalar. A atendente me deu um sorriso forçado enquanto guardava as cópias em uma pasta de papel pardo. Desculpe, disse ela. Acontece mais do que você imagina. Ela não estava errada. Eu já tinha visto isso na minha unidade antes, irmãos se isolando por causa de benefícios de sobrevivência, primos distantes aparecendo com documentos falsos após o falecimento de um veterano. Mas essa não era uma história no arquivo de outra pessoa. Era a minha mãe. Era o meu nome, apagado como um erro de digitação. Sentei-me no carro com a pasta aberta no colo, folheando as assinaturas. A do testamento de 2023 parecia diferente, ainda era dela, mas mais trêmula, menos confiante, inclinada para cima, como se alguém segurasse sua mão com muita força enquanto escrevia. Senti um aperto no estômago. Tirei uma foto e enviei para Camila Ren.
Camila e eu nos conhecemos em Kandahar, da JAG Corps, esperta como um prego, mais cruel que uma cascavel quando encurralada, e a única pessoa que eu conhecia que conseguia olhar para uma assinatura e dizer se a pessoa estava drogada, apavorada ou ambos. Ela respondeu 3 minutos depois: isso é coagido. Aposto minha licença de advogada. Liguei para ela. Ela atendeu no primeiro toque. Conte-me tudo, disse ela. Contei-lhe tudo: o testamento falsificado, a falsa perda de memória, a pilha de remédios, o advogado com complexo de Deus. Camila não perguntou se eu tinha certeza. Ela perguntou: até onde você está disposta a ir? O suficiente para fazer isso parar, respondi. Ótimo, disse ela. Estarei em um voo amanhã à noite. Ela não perguntou se eu poderia pagar, esse era o tipo de amiga que ela era. Depois de desligar, folheei os papéis novamente. Um bilhete me chamou a atenção, uma cláusula no contrato fiduciário sobre manutenção do legado da marca e da narrativa pública. Reconheci a frase, tirada diretamente de uma apresentação de marketing, não de um livro jurídico. Malerie não estava apenas consolidando o poder, ela estava construindo um mito, a boa filha que ficou. Manteve os negócios juntos, expandiu o império, a herdeira leal, a visionária, a salvadora de uma mãe frágil e em declínio. E eu? Eu era o conto de advertência, o soldado que partiu, a filha que não conseguia lidar com a responsabilidade familiar. Ela estava reescrevendo a história da família em tempo real, e ninguém a impedia porque ela contava a história muito bem. Mas mesmo as boas histórias desmoronam quando você mostra o rascunho feio por trás. Dobrei os papéis, coloquei-os no envelope e dirigi até a velha loja de ferragens a 2 quarteirões do tribunal. Eu precisava de um caderno, algo real, sem aplicativos de celular, sem anotações criptografadas, um registro físico. Dali em diante, eu documentaria tudo, não como soldado, nem mesmo como filha, mas como a única pessoa que se lembrava de quem era Eleanor Monroe, e a única que sabia que Malerie não estava apenas mentindo, ela estava encenando uma tomada hostil da nossa família, uma memória falsa de cada vez. Camila desceu do voo com calça jeans preta, jaqueta bomber e uma cara que fez os agentes da TSA se desculparem antes de abrir sua mala. Ela me viu na calçada, fez uma saudação com 2 dedos e jogou sua bagagem de mão no porta-malas. Você não me disse que era tão ruim assim, disse ela, sentando-se no banco do passageiro. Você não teria vindo por um pouco preocupante, respondi. Ela sorriu. Verdade. Fomos de carro até o motel onde eu estava agachada, onde as luzes piscavam o suficiente para parecer um documentário policial. Camila abriu o tablet, espalhou os documentos sobre a cama e os leu como se estivesse se preparando para uma batalha, o que de fato estava. Ela não está apenas encenando uma exclusão legal, disse Camila, tocando na assinatura falsificada. Ela está construindo uma campanha de imagem. Eu sabia, murmurei. As frases de marketing no fundo não eram só linguagem de advogado. Não. Não se trata de manter sua mãe segura. Trata-se de monetizá-la, provavelmente construindo uma narrativa simpática para investidores e mídia. Ela costumava falar sobre legado o tempo todo, eu disse. Mas não assim. Mamãe queria que sua marca de velas fosse pequena, pessoal, enraizada em memórias. A Malerie a transformou em um império de estilo de vida com slogans motivacionais e falsa humildade. Os olhos de Camila se estreitaram enquanto ela ampliava a imagem. Viu esta seção? A cláusula sobre mensagens públicas controladas exclusivamente pelo fundo. É por isso que você foi eliminada, legal e estrategicamente. Se alguém perguntar, ela dirá que você escolheu ficar longe. E agora sua mãe é frágil demais para lidar com conflitos. Organizada, limpa e completamente inverificável. A menos que você a pegue fazendo besteira. Eu respirei fundo. Então, o que fazemos? Camila sorriu. Começamos a coletar recibos. Na manhã seguinte, começamos a trabalhar a todo vapor. Primeira parada, Eleanor Monroe Candle Company, agora renomeada Lunara Botanics. A loja parecia o sonho febril de qualquer influenciadora, prateleiras brancas,
Fontes minimalistas, misturas de soja caras com nomes como Wilderness Grace e Memory Flame. Uma mulher com um iPad e um fone de ouvido desnecessário nos cumprimentou. Bem-vindos a Lunara, onde o aroma encontra a alma. Camila murmurou, eu já odeio isso aqui. Perguntamos sobre um encontro com a fundadora. A mulher se animou. Você quer dizer a senhorita Mallory? Ela está com compromisso até a semana que vem, mas posso te colocar na lista. Você é da imprensa ou algo assim? Na verdade, eu disse, estamos fazendo uma matéria sobre marcas tradicionais e gestão geracional, histórias de sucesso de famílias. Ela assentiu animadamente e me entregou um folheto. Tinha uma foto da minha mãe. Eu congelei. Ela estava sorrindo, mas não era real, seus olhos estavam desviados, sua postura não era natural. Impresso em negrito ao lado do rosto, após anos de sabedoria silenciosa, Eleanor passa sua luz para a próxima geração. Uma marca construída na memória, um legado renascido. Camila se inclinou e sussurrou, isso é exploração emocional na Helvetica. Folheei o folheto, descrições de produtos, entrevistas com Mallory, anúncios entusiasmados sobre a festa de fim de ano que se aproximava e uma seção intitulada Nossa História. Dizia que Mallory era a espinha dorsal da empresa desde os 17 anos, morando em Asheville para cuidar da mãe idosa enquanto outros escolhiam caminhos diferentes. Nenhuma menção ao meu serviço. Nenhuma menção a mim. Camila tirou fotos com o celular. Você não pode fazer isso aqui, disse a mulher do fone de ouvido. Desculpe, disse Camila, ainda tirando fotos. Sou canhota. É um tique. Saímos antes que a segurança pudesse fazer mais perguntas. De volta ao carro, Camila disse, ela não está apenas te apagando do testamento. Ela está te apagando da história. Olhei pela janela. E as pessoas estão acreditando. Elas sempre acreditam em uma boa narrativa, disse ela, até que alguém lhes dê uma melhor. Paramos em uma cafeteria com Wi-Fi instável e abrimos os relatórios de investidores, anúncios de relações públicas e vídeos da marca da Mallory. Eles se apoiavam fortemente em uma mensagem: valores familiares, sabedoria geracional, a dedicação de uma filha ao legado. Então, encontramos algo inesperado, um vídeo dos bastidores na conta privada do Vimeo de uma agência de marketing, provavelmente nunca destinado à exibição pública. Alguém o havia vazado, com uma marcação ruim, com apenas 5 visualizações. Nele, Mallory estava atrás da mãe em um cenário projetado para se parecer com a nossa antiga sala de estar. A mãe leu uma fala roteirizada sobre confiar à filha tudo o que ela construísse, então tropeçou em uma palavra. Mallory disparou, só leia como se estivéssemos praticando. A mãe se encolheu, ficou em silêncio e começou de novo. Camila clicou em pausar. Isso, disse ela, apontando para a tela, é coerção diante das câmeras. Cerrei os punhos. Ela não sabe que está sendo usada, eu disse. Ela nem sabe que está sendo filmada assim, respondeu Camila. Olhei para ela. Baixem. Ela sorriu. Já fiz. 3 backups, um na nuvem, um em um pendrive, um em um e-mail criptografado para um jornalista que me deve um favor. Pesquei. Você trabalha rápido. Ela tomou um gole de café. Não, querida. Eu trabalho feito louca. E eu também. Estacionei a 2 quarteirões da nossa antiga casa, deixei o motor ligado e fiquei olhando para o beco lateral que levava ao estúdio de velas nos fundos. Costumava ser o santuário da minha mãe, um galpão reformado com janelas inclinadas, 2 mesas de madeira, prateleiras forradas com potes, aromas, ervas secas e cadernos com cheiro de cera e lavanda. Foi onde aprendi a ciência dos aromas e o conforto do ritual. Ela me ensinou que pequenas coisas feitas com carinho têm poder. O portão dos fundos não estava trancado, nunca esteve. Entrei furtivamente, agachei-me ao lado da cerca e esperei pelas luzes de segurança. Nenhuma acendeu. Mallory não achava que alguém entraria furtivamente numa oficina de velas às 22 horas de uma quarta-feira, especialmente a filha, que supostamente não se importava.
Abri a porta com cuidado, esperando um desastre estéril e com a marca renovada. Mas o cômodo estava empoeirado, mal amado. Apenas metade das prateleiras estava abastecida, e o espaço de trabalho parecia intocado havia meses. Um pote de cera tinha resíduos secos nas bordas. Alguns potes rachados estavam no chão. O cheiro era estranho, sintético, como se a magia que existia ali tivesse sido destruída e substituída por marketing de baunilha. Então vi o livro Razão, escondido debaixo do banco, perto do antigo armário de suprimentos, um livro de capa dura com as iniciais da minha mãe gravadas em relevo no canto. Abriu, a letra dela, firme e organizada, com espirais ocasionais, anotações sobre proporções de cera, combinações de aromas, feedback de clientes, páginas com detalhes com os quais Malerie nunca se importou. No centro, dobrado entre duas páginas, havia um envelope com meu nome, Colleen L. Monroe, escrito em sua inclinação familiar, sublinhado 2 vezes. Sentei-me no banquinho perto da pia e abri. Se você está lendo isso, significa que voltou. Eu não tinha certeza se voltaria. Sei que sua irmã diz coisas que nem sempre percebo e, ultimamente, me sinto como se estivesse submersa, lenta, insegura. Faço perguntas e ela responde antes que eu consiga pensar por mim mesma. Às vezes me pergunto se esqueci as coisas ou se só me disseram que esqueci. Estou cansada, Colleen. Sinto falta das nossas velas derramadas tarde da noite. Sinto falta de como você batizava os aromas com os nomes dos lugares por onde passou. Sinto falta de ouvir sobre as estrelas sobre desertos que nunca verei. Tenho orgulho de você. Sempre tive. Este negócio nunca foi pensado para ser grande, era para ser significativo. Quando eu me for, quero que o estúdio vá para você, não a marca, não os investidores, apenas esta sala, esta bancada, estes potes. Quero que você fique com ele porque entendeu porque era importante desde o início. A carta não foi assinada com seu nome completo, mas apenas uma palavra, mãe. Dobrei-o cuidadosamente e coloquei-o dentro do casaco. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas de raiva contida. Malerie sabia da existência daquela carta. Devia saber. Foi por isso que ela isolou o estúdio, não porque fosse sem importância, mas porque continha tudo que desmentia a versão dela sobre a nossa família. Fotografei o caderno inteiro, cada página. Eu não sabia o que seria legalmente admissível, mas sabia o que era emocionalmente negável. Em histórias como esta, às vezes o coração bate mais forte do que a lei. Antes de sair, peguei uma das velas do primeiro lote da minha mãe na prateleira, Mountain Clay, um aroma que eu a ajudei a aperfeiçoar no ensino médio. Cheirava a terra, menta, fumaça e pinho. Cheirava a casa. Levei-a de volta para o carro com as 2 mãos, como se fosse feita de vidro. Camila estava esperando lá dentro, organizando arquivos e clipes de áudio. Ela olhou para cima. Você encontrou alguma coisa. Acendi a vela no porta-copos, fechei a porta e deixei o aroma invadir a cabine. Então, entreguei a carta a ela. Camila leu em silêncio, dobrou 2 vezes e guardou no bolso do casaco. Ela queria que você ficasse com a única peça que realmente importava, disse ela. Isso é o suficiente para queimar tudo que Malerie construiu. Recostei-me, de olhos fechados, ouvindo o suave cintilar da chama ao meu lado. Ela não crepitava, queimava sem parar. Na manhã seguinte, Camila e eu estávamos sentadas do lado de fora do Westview Community Art Center, observando os trabalhadores pendurarem uma faixa enorme. Letras douradas sobre um fundo verde escuro diziam: Lunara Botanics apresenta Uma Noite de Herança e Esperança, com uma fonte menor abaixo, homenageando Eleanor Monroe, visionária, mãe, legado. Quase ri. Malerie havia transformado nossa mãe em uma estátua viva e construído um evento em torno dela. Camila me entregou uma cópia impressa da lista de convidados, digitalizada de um e-mail vazado da equipe. Você vai querer ver quem confirmou presença por último. Dei uma olhada nos nomes, doadores, comerciantes locais, pessoal da Câmara de Comércio, e parei em Lawrence Dean, Garrison Rhodes. Pesquei. Isso não é possível. Você o conhece? Perguntou Camila.
Assenti lentamente. Sim. Ajudei a escoltar os restos mortais do filho dele de volta da Jordânia. Ele tinha 22 anos, era o cabo Henridim. Cuidei da papelada e voei para casa com a bandeira. A voz de Camila suavizou. Você nunca me contou isso. Eu não conto isso a ninguém. O nome me trouxe de volta o cheiro de compartimentos de carga e combustível de jato. Fiquei em posição de sentido ao lado de um caixão enquanto um pai em luto tentava não se desmanchar. Ele se lembrou de mim, eu disse baixinho. Apertou minha mão e disse: espero que você tenha alguém em casa que cuide de você como você cuidou dele. E agora, disse Camila, ele está aqui no evento da sua irmã, assinando uma aquisição motivada por relações públicas. Não respondi, ocupada demais olhando para a faixa onde o rosto da minha mãe estava impresso em foco suave sob a luz de velas. Parecia pacífico, respeitoso, só que não era. Malery a estava usando, promovendo-a, vendendo-a como uma ideia em vez de uma pessoa. Eles vão tirá-la de lá como se fosse uma joia da coroa, eu disse. Camila assentiu. E fazer com que pareça uma passagem de testemunho pacífica. Tudo de bom. O que sabemos sobre a empresa Dudin? Perguntei. Garrison Rhodes, principalmente private equity, mas eles têm comprado marcas de estilo de vida com forte ressonância emocional. É assim que chamam em entrevistas. Qualquer coisa com um toque de nostalgia, e ele está investindo na Lunara. Malery está dando dicas de uma parceria de investimento de vários anos. Parece que ela está planejando anunciar isso na gala. Meu estômago embrulhou. Ela está usando a doença da minha mãe para fechar o negócio, transformando uma história de família em uma fonte de receita. Camila assentiu. De tudo. Ficamos em silêncio, observando os convidados chegarem aos poucos. Um acenou para alguém que eu não reconheci, o outro cumprimentou um âncora de jornal local com uma risada falsa e um abraço apertado. Não eram pessoas que só queriam velas, eram doadores que bebiam vinho, perseguiam marcas tradicionais e estavam prontos para as câmeras, investindo em sentimentalismo. Camila se inclinou para a frente. Se o Dean estiver envolvido, você tem uma chance. Como assim? Ele te respeita. Você trouxe o filho dele para casa. Isso te dá duas coisas: 10 segundos de credibilidade e uma conversa honesta. Eu nem sei se ele se lembra de mim. Camila inclinou a cabeça. Então lembre-o. Uma SUV branca parou. Dela saiu Malery com um vestido vermelho feito sob medida e saltos que provavelmente custavam mais do que meu salário base anual. Ela parecia elegante, radiante, com formação em mídia. Atrás dela, 2 assistentes carregavam sacolas de presentes e uma pasta com a papelada do contrato. Então, de outra SUV, eu vi Lawrence Dean, terno cinza, bengala, olhos como aço polido. Mais velho do que eu me lembrava, mas tão perspicaz quanto. Ele se movia lentamente, mas com determinação. Malery correu para cumprimentá-lo, todo dentes e charme. Ele sorriu educadamente, mas seus olhos percorreram o prédio, as luzes, as câmeras, um homem que já tinha ido a mais eventos do que funerais e visto muitos dos dois. Olhei para Camila. Preciso de uma maneira de entrar. Ela enfiou a mão no porta-luvas e me entregou um crachá de imprensa que havia feito naquela manhã. Você está na Heritage Culture Magazine agora. Parabéns. Você falsificou isso? Ela me lançou um olhar. Por favor. Já testemunhei em um tribunal federal. Isso é brincadeira de criança. Prendi-o no blazer, ajeitei o cabelo pelo retrovisor e saí. Caminhando em direção à porta, ouvi o quarteto de cordas se aquecendo lá dentro. Velas iluminavam a escada. Alguém me ofereceu vinho, que recusei. Avistei a mesa dos investidores, o prefeito local, 2 influenciadores, um grupo de esposas de veteranos de uma fundação na qual eu costumava ser voluntária. Então, vi Dee novamente, sentado perto do palco principal. Seus olhos se fixaram nos meus. Por um segundo, não consegui dizer se ele me reconheceu ou se eu era apenas mais um terno na multidão.
Então ele assentiu, não um gesto grande, nem público, apenas o suficiente para dizer: eu me lembro. Eu soube imediatamente que Mallory havia convidado o homem errado para o seu show. Não fui direto ao Dean, ainda não. Passei pela mesa do buffet, observei a multidão e encontrei um caminho livre até a cabine de imprensa, perto do fundo. Camila já estava lá, vestida como uma editora de folga, com cachecol, prancheta e uma expressão entediada que só advogados conseguem fingir de forma convincente. Ela me entregou um fone de ouvido e disse baixinho: o pitch para investidores começa em 30 minutos. A Mallory planeja lançar o pacote de vídeo logo antes do Dean falar. É o que vimos. Não, esse foi interno. Isso é polido, narração, música, talvez cenas da sua mãe parecendo serena e grata. Precisamos interceptar a narrativa antes que ela fique muito clara. Concordei. Ainda temos o clipe original? Resgatado e marcado. Antes que eu pudesse perguntar como ela planejava usá-lo, Camila me lançou um olhar que dizia: confie em mim, soldado. Fui em direção à vitrine de produtos, onde a linha Lunara Botanics estava exposta como um lançamento de perfume de luxo. Tudo brilhava, velas em potes foscos, rótulos em relevo, depoimentos falsos de clientes antigos. Uma mulher de terninho de seda ofereceu amostras, explicando como a visão de Eleanor Monroe vive em cada fórmula. Peguei uma vela chamada Memory Woven, uma imitação da antiga mistura da minha mãe, Morning Linen. Mesma estrutura, mesmas notas, mas o cheiro era diferente, quimicamente potencializado, testado no mercado, nostalgia sem a alma. A voz de Mallory se elevou acima da conversa. Ela subiu ao palco com um terno perfeitamente ajustado e um modesto colar de ouro, provavelmente emprestado para criar identificação. Ela agradeceu à plateia e se virou para a tela de projeção. Sempre acreditamos que a Lunara Botanics é mais do que uma marca, disse ela. É um legado, uma jornada familiar enraizada no amor, na cura e na memória. Esta noite, quero mostrar a vocês como é esse legado. As luzes se apagaram. O vídeo começou. Foi bem produzido, admito. Música suave de piano, closes das mãos da mamãe despejando cera, fotos de arquivo dela segurando a mim e a Mallory quando éramos crianças, trechos de narração de Mallory. Minha mãe me ensinou que o cuidado está nos detalhes. Que o perfume pode carregar memórias. Que o amor é uma ação, não apenas uma palavra. O público se deleitou. Então a filmagem mudou, mamãe sentada em silêncio perto do fogo, enrolada em um chale, os olhos vidrados, mas calmos. Um narrador disse: agora, ao entrar no crepúsculo da vida, Eleanor passa sua sabedoria para a filha que nunca a deixou. Lá estava, a borracha. Nenhuma menção a mim, apenas uma performance de devoção cuidadosamente editada e iluminada, emoldurada para vender velas e garantir capital. Camila deu um tapinha no fone de ouvido. Pronta para a reviravolta? Faz, eu disse. O vídeo começou seu fade final para preto, depois deu uma falha, apenas uma piscada, quase imperceptível, mas o suficiente. A filmagem cortou para o clipe cru que encontramos online. A mãe se esforçando para dizer sua fala, Mallory disparando: só leia como a gente ensaiou. A sala congelou. Camila tinha sequestrado a transmissão através de um laptop comprometido nos bastidores, um estagiário de audiovisual lhe devia um favor da faculdade de Direito. Todos naquele baile, investidores, influenciadores, repórteres, viram. O sorriso de Mallory vacilou. Ela ofegou. Lauren Sidin apertou o maxilar. A tela ficou preta, dessa vez, de verdade. Camila sumiu de vista antes que alguém pudesse localizá-la. Mallory tentou se recompor. Eu peço desculpas. Essa não era a apresentação pretendida, claramente um erro técnico. Mas o silêncio agora era forte. Dean se levantou, ninguém mandou. A sala inteira se virou com ele. Eu não invisto em histórias que mentem para as pessoas que alegam honrar, disse ele calmamente. E eu não faço negócios com ninguém que fale com os pais desse jeito. Cada frase era uma bala. Mallory ficou paralisada, segurando o pódio com força. Dean se virou e saiu.
Outros os seguiram. Dei um passo para o lado, ainda com a vela na mão. O cheiro de Mountain Clay preencheu o corredor enquanto eles saíam, aroma de verdade, lembrança de verdade. Mallory me encarou do palco. Ela não falou nada. Não precisava. Ela sabia o que eu tinha feito, e era só o começo. Mallory não se moveu do palco enquanto a sala desabava em tempo real, doadores cochichando, convidados sacando celulares, funcionários do evento desaparecendo. Dee estava do lado de fora, apertando as mãos de repórteres com quem não planejava falar. O ferimento estava sangrando rápido, e nenhuma declaração à imprensa seria capaz de cauterizá-lo. Caminhei em direção ao palco. Mallory me viu, ajustou o microfone e o desligou. Ela desceu, os saltos estalando como uma bateria em retirada. Ao passar, sibilou: "Você se acha inteligente? Você acabou de incendiar tudo." Eu sorri. Ela passou furiosa. Camila me encontrou na porta principal. O carro do Dee acabou de sair, e uns 6 jornalistas locais já têm as imagens sem cortes e em resolução máxima. A equipe de relações públicas da Mallory havia desaparecido, provavelmente rascunhando desculpas. A tensão no estacionamento era úmida e eletrizante. Alguns convidados permaneceram, sem saber se defendiam ou deixavam de seguir a marca discretamente. A festa havia terminado, mas as consequências estavam apenas começando. Camila pegou o celular. Pronta para mais uma? E agora? Acabei de receber uma ligação. Uma ex-assistente de marketing que trabalhou para a Mallory no ano passado pediu demissão após ser forçada a filmar histórias de marca que ela sabia que eram falsas. Ela tem capturas de tela, e-mails e uma mensagem de voz de Mallory instruindo-a a encenar a autenticidade para os investidores. Eu arqueei as sobrancelhas. Ela está disposta a conversar? Já me enviou os arquivos por e-mail, disse Camila. E eu cito: "Eu deveria ter percebido quando me fizeram cortar a parte em que sua mãe te chamou de Estrela do Norte. As palavras me atingiram com força. Estrela do Norte? Aquilo não era branding, era real. De volta ao motel, colocamos tudo em ordem: amostras de testamentos falsificados, a carta da loja de velas, as filmagens da festa e agora uma pasta digital com o rótulo Edições Internas da Mallory. Camila a examinou, resmungando: "Este é o tipo de coisa que você íntima e espera no tribunal, mas raramente consegue sem um milagre." "Bem, aqui está", eu disse. "Nosso milagre em um link do Dropbox." Ela virou o laptop e me mostrou uma transcrição. Mallory havia ensaiado um discurso para investidores descrevendo a mãe como quase não verbal, grata e confiando plenamente em mim para liderar. Ao fundo do áudio, ouvia-se a mãe perguntando baixinho: "Quando a Colleen volta para casa?" Claro, inegável, minando tudo que Mallory havia planejado. Camila olhou para mim. "Isso força um acordo ou abre as portas do tribunal?" "Não quero a empresa", eu disse, secamente. "Não quero indenização. Quero nossa mãe de volta. Quero que a verdade seja pública. E quero Mallory fora de todos os contratos que a usam como mascote. E da loja de velas." Pensei no cheiro de cera e pinho, no toque suave das mãos da mãe misturando ervas. Quero aquele quarto. E quero que ela saiba que nunca esteve à venda. Camila assentiu. Então, começamos a apresentar o processo amanhã de manhã: tribunal civil, exploração de idosos, abuso de procuração, talvez declaração falsa de imposto de renda federal se os materiais de marca desvalorizarem o negócio. Ela fez uma pausa. "Você percebe que, assim que apresentarmos o processo, isso se tornará público?" "Espero que sim." Mallory não tinha mais controle sobre a narrativa, não com vídeos editados, jargões jurídicos ou investidores embriagados de sentimentalismo. Fiquei do lado de fora do motel naquela noite, com a vela Mountain Clay queimando fracamente na calçada. Observei o pavio tremeluzir e abri a última mensagem de voz que minha mãe deixou no meu antigo telefone, 1 ano e meio atrás, sem palavras, apenas um suave cantarolar que ela costumava cantar enquanto despejava cera, algo antigo e desafinado passado de sua mãe, agora para mim.
Camila se juntou a mim, segurando um café do motel. Quando isso for a julgamento, não vai ser bonito, disse ela. Não, respondi, mas vai ser honesto. Ela assentiu. Às vezes, acrescentou, a vingança não é um incêndio. É uma auditoria forense. Ela não estava errada. Pela manhã, o legado de Monroe não pertenceria a nenhuma marca. Pertenceria à mulher que acendeu cada vela com as próprias mãos e à filha que voltou para casa para protegê-la. Camila entrou com a queixa civil às 9h01. Às 10h15, o advogado de Mallory, Trevor Dace, ligou 3 vezes, deixou 2 mensagens de voz e enviou por e-mail uma declaração preliminar de defesa que parecia a de um aluno da 3ª série negando ter comido um biscoito enquanto ainda mastigava. Ele alegou que todas as ações foram legalmente autorizadas, que o testamento foi atualizado sob aconselhamento competente e que as sugestões de manipulação eram profundamente difamatórias. Não respondemos. Em vez disso, Camila entrou com uma moção para congelar as transferências de ativos relacionadas ao fundo de Eleanor Monroe e solicitou uma revisão emergencial da sessão de procuração. Então, esperamos. A gala viralizou da noite para o dia. Clipes do vídeo vazado chegaram ao TikTok e ao Twitter, costurados em vídeos explicativos por defensores de pequenas empresas, órgãos de vigilância de idosos e contas de famílias de militares. As pessoas não estavam apenas com raiva, elas estavam furiosas. A ideia de uma filha reembalar a voz e a memória de sua mãe como um item de liquidação mexeu com meu nervo. Ao meio-dia, a Lunara Botanics havia desativado todas as sessões de comentários. Às 14h, sua loja principal fechou mais cedo para um evento privado. Às 16h, recebi uma ligação de um número que eu não via há 7 anos, a vizinha da minha mãe, Debbie Rainer. Ela parecia abalada. Colleen, acho que você precisa vir. Cheguei lá imediatamente. A casa estava estranhamente silenciosa, sem funcionários, sem assistentes. Apenas Debbie na varanda com um cobertor e uma garrafa térmica, como se tivesse ficado de guarda o dia todo. Ela está no escritório, sussurrou. Ela está bem? Debbie hesitou. Ela está assustada, confusa. Mas ela disse seu nome esta manhã. Perguntou se você era real ou uma lembrança. Aquilo mexeu com algo em mim. Entrei e encontrei minha mãe em sua cadeira favorita, aquela que Mallory tentou jogar fora 2 anos antes, encolhida num cardigã, com um livro fechado no colo. Ela olhou para cima quando entrei. Nenhum sorriso, nenhum suspiro, apenas um reconhecimento silencioso e pesado. Colleen! Sua voz era áspera, como se tivesse sido pouco usada. Assenti e me ajoelhei ao lado dela. Sim, mãe. Estou aqui. Ela tocou minha bochecha, como se estivesse verificando se não era estática da televisão. Então, sussurrou, achei que você não me quisesse. E engoli em seco. A Mallory te contou isso? Ela disse que você foi embora. Que estava ocupado. Que parou de escrever. Eu nunca parei. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela estendeu a mão para mim e a apertou com uma força surpreendente. Eu te esqueci, ou alguém me fez esquecer? Você nunca me esqueceu, eu disse. Só tentaram te fazer acreditar que esqueceu. Ela assentiu, lenta e cansada. Sinto-me confusa o tempo todo, como se estivesse debaixo d'água e outra pessoa estivesse respirando por mim. Olhei para a mesa lateral, um organizador de plástico com comprimidos codificados por cores estava ao lado de uma xícara de chá. Reconheci 3 sedativos. Vou te ajudar a voltar, eu disse. Estamos resolvendo isso. Sentei-me ao lado dela e li a carta que ela enviou do ateliê de velas em voz alta. Ela ouviu, de olhos fechados, murmurando as palavras como se fossem letras de músicas antigas. Então, sussurrou, você salvou a loja? Vamos, prometi. A Camila está trabalhando nisso. Naquela tarde, os advogados de Mallory ofereceram um acordo, resolver a questão em particular, receber uma parte dos bens do fundo fiduciário pela desistência da queixa e assinar uma cláusula de não depreciação.
Alegaram que Mallory estava sendo atacada injustamente online, e que sua reputação estava sofrendo danos irreparáveis. Camila leu o e-mail, riu uma vez e disse: "Não queremos o dinheiro deles. Queremos a papelada deles. Recusamos." A audiência para a tutela temporária foi marcada para sexta-feira. Camila apresentou nossas provas, assinaturas falsificadas, filmagens, cartas, clipes de áudio e 2 declarações autenticadas em cartório, uma de Linda Baird, a ex-enfermeira, e outra da assistente de marketing que vazou os arquivos. Ambas confirmaram padrões de isolamento, manipulação e pressão. Então Camila me entregou a última parte, uma declaração por escrito, a minha declaração. Assinei, explicando o que Mallory fazia, quem era a mamãe e o que a loja de velas significava, como deveria ser o legado quando não editado por uma empresa de relações públicas. O juiz revisou tudo. Mallory não falou durante a audiência, sentada rígida, ladeada por 2 advogados, vestida com a mesma roupa quente, mas insensível, da festa. Ela não chorou nem se desculpou. Ela não olhou para mim, mas minha mãe olhou. Quando o juiz perguntou quem ela queria como seu representante legal e médico, ela disse meu nome 2 vezes, só para garantir que a informação fosse aceita. Foi o suficiente. A tutela foi transferida. O congelamento de bens foi mantido. O Conselho da Lunara Botanics emitiu um voto de desconfiança na liderança de Mallory Monroe naquela tarde. Quando saí do tribunal, o ar parecia diferente, não mais leve, mas real. Pela primeira vez em anos, a história da nossa família não pertencia a ninguém. Pertencia a nós. A chuva começou 5 minutos depois da audiência, uma névoa fina se transformando em lençóis de um cinza frio, como um julgamento. Camila ofereceu seu guarda-chuva, mas eu recusei. Há dias em que você precisa sentir o peso de tudo na pele. Dirigi até a sede da Lunara Botanics, estacionei do outro lado da rua e fiquei observando. O prédio estava silencioso, silencioso demais para um lugar que havia sediado um baile de gala 2 dias antes. As luzes do showroom estavam apagadas, as portas da frente trancadas, com uma pequena placa impressa colada no vidro, fechado para reestruturação. Obrigado pela paciência. Reestruturação, uma maneira de dizer que seu fundador perdeu toda a credibilidade jurídica e sua marca agora é sinônimo de abuso de idosos. Eu não esperava ver Mallory, mas ela saiu pela porta lateral, sozinha, sem assistentes, sem câmeras, sem comitiva. Jeans, blazer amassado, sapatilhas que você usa quando o mundo para de bater palmas. Seu cabelo estava preso às pressas, como se ela tivesse parado de fingir que estava 2 horas atrasada. Ela me viu do outro lado da rua. Pela primeira vez em anos, ela não parecia presunçosa, parecia despojada, como alguém que percebeu que seu império era um castelo de cartas perfumadas. Não acenei nem me vangloriei. Fiquei parado ali. Ela atravessou o trânsito sem olhar e parou a alguns metros de distância. Você venceu, murmurou. Ergui uma sobrancelha. Isso não foi uma competição. Foi, sim. Você só fez parecer justiça. Não disse nada. Ela olhou para o prédio. Querem que eu me demita formalmente na semana que vem. Os investidores cancelaram seus compromissos. Os advogados de Dean emitiram uma ordem de cessação e desistência, usando minhas próprias imagens como prova de alegações fraudulentas da marca. E a mamãe? Perguntei. Ela olhou para baixo. Não falei com ela. Ótimo, respondi. Ela precisa de paz, não de um pedido de desculpas que você não quer dizer. Mallory respirou fundo, trêmula. Não pensei que fosse desmoronar tão rápido. É o que acontece quando sua fundação é uma mentira. Ela olhou para cima, com os olhos marejados. Sabe o que dói? Eu não fiz isso para ser má. Fiz porque estava cansada de ser a segunda melhor, a que ficava, a que se sacrificava. Ri amargamente. Você não sacrificou nada. Você roubou. Você reescreveu a história consigo mesma sob os holofotes e fingiu que era amor. Ela deu um passo para trás como se eu a tivesse esbofeteado. Continuei.
Você manipulou uma velha, transformou o legado dela em uma arma e me transformou em vilã para poder vender velas para gente rica. E quando deu certo, você não parou, você escalou. Mallory parecia querer correr, mas não havia para onde ir. Eu não queria que terminasse assim, ela sussurrou. Assenti. Nem a mamãe. Isso a calou. Depois de uma pausa, ela perguntou: você vai prestar queixa? A Camila está cuidando disso, eu disse. Mas não estamos buscando pena de prisão, apenas restituição, supervisão judicial e uma separação justa. Mallory piscou. Você vai me deixar ir? Vou deixar você conviver com isso. Ela se virou e foi embora, mais devagar, mais pesadamente. Entrei no carro, abaixei o vidro e deixei a chuva entrar. Mais tarde naquela noite, sentei-me ao lado da cama da minha mãe enquanto ela folheava um álbum de recortes que Camila havia montado com fotos antigas, cartões de visita e rótulos de perfumes. Ela sorriu para uma foto nossa coberta de cera de um desastre de vazamento em 1997. Você ficou tão bravo, ela riu. Disse que foi sabotagem. Foi sabotagem, eu sorri. Mallory bateu no meu cotovelo de propósito. Mesmo assim, ela disse suavemente, sempre competindo. Ficamos em silêncio. Então ela perguntou: posso voltar para a loja? Concordei. Depois que terminarmos os reparos e nos livrarmos dos ratos. Há ratos? Não, eu só precisava de uma desculpa para trocar o piso. Ela sorriu novamente. Obrigada, Colleen. Por quê? Por não me deixar virar uma marca. Apertei a mão dela. Você não é uma marca. Você é uma mãe que fez algo lindo. E agora você pode morar nele de novo. Quando a chuva diminuiu, acendi uma única vela Mountain Clay, deixando o ambiente se encher com o aroma da memória, não nostalgia, nem marketing, apenas memória, quente, penetrante, honesta, do tipo que você não vende, do tipo que você protege. A saúde da mamãe melhorou mais rápido do que o esperado. Na segunda semana de janeiro, sua agenda de medicamentos foi revisada, seu apetite voltou e ela estava lendo romances de verdade, não os panfletos inspiradores em letras grandes que Mallory espalhava por toda parte. Sua voz tinha profundidade novamente, com pausas entre os pensamentos, como se ela tivesse parado de se afogar e começado a nadar. Camila vinha quase todos os dias, principalmente para resolver a papelada, mas em parte porque gostava da mãe. Conversavam sobre filmes clássicos, sobre a produção de variedades de lavanda e sobre a possibilidade de instalar câmeras de segurança na loja de velas, só por precaução. A solução jurídica foi confusa, mas satisfatória. A renúncia de Mallory se tornou oficial após uma votação dos acionistas, ninguém contestou. Sua declaração final ao conselho foi meio negação, meio desastre de relações públicas, algo sobre tensões familiares e controle narrativo que a fez parecer uma roteirista medíocre. Não respondemos à imprensa. Camila entrou com um pedido de tutela permanente, que a mãe aprovou sem hesitar. Ela também estabeleceu um fundo familiar, não para a marca ou os ativos, mas para a preservação. A loja de velas, as fórmulas manuscritas e as notas do legado seriam protegidas, mantidas fora do mercado público. Não entramos com acusações criminais. Camila explicou da melhor forma: às vezes, a exposição pública é a única sentença que se mantém. Em vez disso, entramos com uma ação civil por abuso de procuração e exploração emocional de um idoso. A ação passou pelas audiências iniciais sem resistência. Os novos advogados de Mallory, menos presunçosos que os da última turma, ofereceram um acordo estruturado. Aceitamos o mínimo para ressarcir os danos à loja e recusamos todo o resto. Não quero o dinheiro dela, disse minha mãe. Quero meu tempo de volta. Não podíamos dar isso a ela, mas podíamos lhe dar paz. Certa tarde, levei minha mãe ao estúdio pela primeira vez desde que encontrei a carta. Os reparos estavam prontos, iluminação suave, piso de madeira novo, prateleiras recém-lacradas, cada pote etiquetado com a letra dela, meticulosamente copiado de suas anotações antigas.
Ela inalou lentamente e sussurrou: o cheiro é como o de quando me lembro. Não disse nada, apenas lhe entreguei um avental. Ela se movia devagar, mas com propósito, como se estivesse retornando a uma língua que não falava há anos, mas ainda conhecia o ritmo. Quero fazer 3 velas hoje, disse ela. 3. Uma para nós, uma para Camila e uma para a mulher que eu era antes de toda essa bobagem. Arrumei os potes, os óleos e os pavios. Ela misturou a cera com mãos que conheciam o peso e a textura sem olhar. Enquanto servíamos, ela perguntou baixinho: você acha que ela falava sério? Tudo o que fazia? Não sei, respondi. Mas a intenção não apaga o impacto. Ela assentiu. Ainda me lembro do dia em que você foi embora, disse ela. Malerie me disse que você não queria servir, que só precisava de uma desculpa para fugir. Parei de me mexer. Isso não é verdade. Eu sei disso agora, disse ela. Mas naquela época, eu acreditava nela. Ela preenchia cada silêncio com a sua própria história, e eu a deixei. Não é sua culpa. Ela me olhou com olhos que já tinham visto demais. É mais ou menos. Não porque eu fiz algo errado, mas porque eu não fiz nada. Não discuti, ela não estava buscando perdão, apenas dizendo a verdade. Quando as velas acabaram, ela as rotulou: Camila, chama firme, eu, reencontrada e a última, segurada delicadamente, perdão sem permissão. Pesquei. Isso é um pouco intenso. Ela deu de ombros. Sobrevivência também. Naquela noite, acendemos as 3, sem palavras, sem discursos, apenas a queima constante de algo recuperado. Lá fora, o ar cheirava pinho e terra fria. Lá dentro, cheirava coragem. Pela primeira vez em anos, a casa não parecia assombrada, parecia habitada, por mulheres que pararam de esperar por resgate, e, em vez disso, resgataram umas às outras. A última grande decisão veio 2 semanas depois, enquanto comíamos macarrão com queijo no micro-ondas. Vou voltar, eu disse à minha mãe, cutucando o macarrão cozido demais. Ela nem piscou. Para a base? Sim. Minha janela de mobilização abre no próximo ciclo, rotação nos Estados Unidos, não no exterior. O comando me quer em equipes de apoio à transição. Ela assentiu lentamente. Imaginei que sim. Você não está chateada? Por que estaria? Dei de ombros. Porque acabei de chegar e acabamos de te trazer de volta. Ela deu uma mordida e mastigou pensativa. Colleen, eu não te criei para ficar parada. Eu te criei para ficar em pé. Há uma diferença. Levantei os olhos da minha tigela. Ela falava sério. A loja de velas havia reaberto discretamente, sem imprensa, sem mudança de sinalização, apenas uma nova demão de tinta, novas prateleiras e as mãos da mamãe de volta ao balcão. Mantivemos a produção pequena, apenas pedidos personalizados. Camila organizou uma oficina comunitária baseada em doações na Sala dos Fundos, onde mulheres locais se reuniam 2 vezes por semana para fazer misturas de aromas, despejar cera e curar sem precisar dizer nada. Fiquei tempo suficiente para cuidar da logística, transferência de propriedade, documentação, restabelecimento do testamento genuíno da mamãe, aquele que ela escreveu depois da morte do papai, aquele que Malerie fingiu que não existia. Camila garantiu que tudo estivesse lacrado, autenticado e hermético. Malerie nunca mais tentou entrar em contato conosco. Ela não voltou para Asheville nem contestou o fundo. A última notícia que tivemos foi que ela havia se mudado para Denver, se reposicionando como consultora de contação de histórias emocionais. Acho que ela encontrou outra maneira de lucrar com a dor. Não seguimos a história dela, tínhamos a nossa. Naquela última manhã, acompanhei minha mãe pela loja mais uma vez. Paramos nas grades de cura, na velha pia de metal com a torneira lascada e na vitrine, por onde a luz da manhã entrava como xarope quente pelo piso encerado. Ela tocou a moldura. Lembra o que costumávamos dizer toda vez que abríamos a porta? Abra com intenção, feche com gratidão. Ela sorriu. Ainda funciona.
Lá fora, Camila estava estacionada, com o porta-malas aberto. Minha mochila estava ao lado de uma caixa térmica com lanches para viagem e 2 caixas de velas com a etiqueta base de comando escrita com a letra da minha mãe. Nos abraçamos por mais tempo do que nunca. Então, minha mãe disse: "Você não me deve o passado, Colleen. Você me deu o futuro." Minha garganta se apertou. Ela deu um passo para trás, enxugou uma lágrima e acrescentou: "E quando você estiver pronta para parar de salvar todo mundo, esta porta não tranca." Camila abaixou o vidro da janela. "Certo, coronel." Pronto para pegar a estrada antes que seus sentimentos comecem a monologar de novo? Dei um sorriso irônico. Vamos antes que eu acenda uma vela chamada codependência. Enquanto saíamos de Asheville, olhei para trás uma vez, não porque estivesse triste, mas porque aquela loja, aquela casa, aquela mulher acenando na varanda não eram mais o meu passado. Faziam parte do que eu havia conquistado, não por hierarquia, mas por escolher voltar. Num sinal vermelho, Camila me passou um pedaço de papel do porta-luvas. "Escreva alguma coisa. Vou mandar para uma amiga que escreve em um blog sobre ética. Você é uma heroína agora, goste ou não." Rabisquei rápido antes do sinal abrir. Família não é quem fica em casa. É quem abre a porta quando você volta, mesmo que tenha saído quebrado. Ela leu, assentiu e disse: "Já está bom." Então aceleramos. A estrada se abriu novamente, não uma saída, mas um caminho para casa. Algumas histórias de vingança não terminam com janelas quebradas ou grandes finais. Às vezes, a justiça mais profunda é restaurar o que alguém tentou apagar, silenciosamente, para sempre. Minha mãe recuperou a vida. Eu recuperei minha verdade. E Mallory recuperou o que construiu, uma marca vazia, sem alma por trás. Não se tratava de velas, testamentos ou ações. Tratava-se de uma família que escolhe o poder em vez do amor e o que acontece quando aquele que eles subestimaram volta pela porta, não para lutar, mas para se recuperar. Obrigado pela leitura. Se este drama familiar e história de vingança te cativaram, deixe um comentário e compartilhe suas impressões, especialmente se você já viveu a sua própria história de vingança familiar. Às vezes, a volta mais poderosa é simplesmente voltar para casa.